A infertilidade muitas vezes está relacionada e é apontada sempre às mulheres, mas eu acho que hoje eu queria ressalvar que a infertilidade passa cada vez mais também pela infertilidade masculina. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Durante séculos, se uma mulher não engravidava, a culpa era dela. A infertilidade de um homem era confundida com a impotência sexual e só nesses casos era admitido que o problema podia estar nele. No final do século XIX, perante a evidência de que mulheres com um sistema reprodutivo saudável também não conseguiam engravidar, é que se colocou a hipótese do problema poder estar nos homens. Feita a descoberta científica, caminhamos até aos dias de hoje sem ultrapassar por completo o preconceito, mesmo sabendo que em metade das vezes que as mulheres não engravidam, o problema delas está neles. Quando um casal quer engravidar e não consegue, são elas que vão fazer os testes e os exames e só depois desse caminho estar percorrido é que eles também entram, porque a infertilidade masculina permanece tabu em muitas cabeças. Mas as coisas estão a mudar e há cada vez mais casais que, perante as dificuldades em engravidar, vão os dois, ao mesmo tempo, tentar encontrar o problema. Para saber o que se passa com os espermatozoides, conversamos com a jornalista Joana Ascensão. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto ao Banco de Portugal sob o número 35. Viva Joana Ascensão! Começas o teu trabalho na edição deste fim de semana com o exemplo de infertilidade do Miguel, aos 28 anos, ou seja, a questão da infertilidade masculina não é apenas um problema dos casais quererem ter filhos cada vez mais tarde, agravando o risco dos espermatozoides perderem qualidade? Já não é só isso? Não é, até porque nos homens a questão da idade de facto também é uma questão, mas é sobretudo a partir dos 50 anos. É a partir dessa idade que tende a diminuir a quantidade, mas sobretudo a qualidade dos espermatozoides, e também que aumenta a probabilidade de, por causa dessa falta de qualidade, de doenças nas crianças nascidas, sobretudo doenças genéticas. Isto é algo que se sabe, mas o que a medicina também tem vindo a perceber e a estudar é que a quantidade de espermatozoides, sobretudo a quantidade, tem diminuído nos homens de países ocidentais, mesmo em homens jovens, como é o caso do Miguel, que na altura tinha 28 anos, há 3 anos. Então há assim um grande estudo de 2017 e depois há vários estudos subsequentes que também vêm provar o mesmo, que prova que os espermatozoides, grosso modo, diminuíram para metade nas últimas 3 décadas. Sem que se saiba exatamente porquê. Há vários fatores que foram também, noutros estudos, provados como tendo alguma influência, mas não há assim um grande fator. Mas nós já vamos olhar para esses fatores. Deixa-me perguntar-te antes, porque isto obviamente é de homens e mulheres. No caso das mulheres, a dificuldade de engravidar aí é sobretudo por causa do adiamento da maternidade? Quando a causa é feminina, sim, grande parte do tempo, a grande parte das vezes tem a ver com a baixa reserva ovárica, ou seja, a baixa quantidade de óvulos, e isso tem que ver com a idade avançada da mulher, porque a mulher vai perdendo óvulos à medida que tem menstruações. Exato. Perde sempre vários óvulos por cada menstruação, e como os casais têm adiado o projeto de serem pais, muitas vezes quando a mulher quer ser mãe já tem uma baixa reserva ovárica e portanto pode já não ser fácil consegui-lo num tempo de alguns meses ou de um ano. Nós sabemos que os óvulos começam a reduzir reduzir preocupantemente a partir dos 35 anos, mas aos 40, a partir dos 40 há assim mesmo uma grande redução e começa a ser muito mais difícil de engravidar.
abrir aqui um parênteses para dizer que também no caso da mulher, da mulher do Miguel, também não havia este fator da idade, porque ela tem 26 anos, tinha 26 anos nesta altura. E regressando aos espermatozoides, eles já não são o que eram, ou o que é apenas uma questão de quantidade ou é também qualidade? Ou uma coisa está associada à outra, não sei. É as duas coisas, mas os estudos conseguem sobretudo quantificar a quebra, mais do que a qualidade. Qualidade é nos testes individuais que cada homem fizer, não é? Sim, que se percebe que, por exemplo, os espermatozoides podem, que era o caso do Miguel, por exemplo, podem estar em quantidade considerada normal, mas não têm qualidade, não têm, por exemplo, mobilidade ou a morfologia Sim. dos espermatozoides não lhes permite, por exemplo, terem mobilidade para conseguirem chegar sozinhos ao óvulo e fecundá-lo. Isto também acontece e tem chegado aos centros de procriação medicamente assistida em Portugal, cada vez mais casos destes e até em homens mais novos. Portanto, não só as baixas contagens, é assim que lhes chama, contagens de espermatozoides, que até o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, com quem falei para este trabalho, e que está muito, muito por dentro deste assunto, até comentava, já agora, Luís Ferreira Vicente, até comentava que há 30 anos os embriologistas, quando iam em laboratório ver as quantidades, tínhamos quantidades de 100 e 150 milhões por mililitro e agora há casos de 15, 20 milhões. Portanto, é uma redução mesmo muito significativa. E esse mesmo médico tem uma frase que eu achei fantástica no teu trabalho, que basicamente, estou a citar de cor, diz: quando me perguntam qual é o problema da mulher para não conseguir engravidar, e eu respondo, é ter um marido infértil, não é? E isto para levar à questão seguinte, que é: este casal serve de exemplo para o que está a acontecer nos países ocidentais. Até receber o resultado dos testes de Miguel, também vivia na convicção de que, a haver um problema, o mais provável era estar nela. Foi isso que aconteceu. O que o Miguel me contou, pronto, isto está na reportagem, é que, enfim, eles tentaram um ano, que é o que se considera normal para um casal saudável conseguir que a mulher engravide. Depois começaram a suspeitar que de facto havia alguma coisa com eles e que as suspeitas recaíram para a Isa, que é, portanto, a companheira. Ela própria só pensava: o que é que se passa comigo, o que é que se está a passar comigo, e portanto esta é uma tendência geral de todos nós, penso eu, e acho que se calhar já tem explicações um bocadinho mais sociológicas até do que médicas, porque a verdade é que nós todos, quando ouvimos falar de infertilidade, associamos o tema às mulheres. Às mulheres sempre. São as mulheres, este tema está... E já agora ao prazo de validade das mulheres, que é um conceito, uma expressão, que já agora eu acho uma expressão horrível, que existe muito, e é horrível porque está diretamente associada a esta ideia muito patriarcal de que as mulheres são tão mais valiosas quanto mais férteis forem. Portanto, o que aconteceu com eles foi que foi Isa que começou por fazer os primeiros exames, mas como este casal também era jovem, já um bocadinho consciente de que antes de partirem para exames mais invasivos e dolorosos, se calhar Miguel podia fazer um espermograma, que é um exame mais barato e mais simples de fazer. Depois dos primeiros exames de Isa ao sangue e pronto, foi ele então que se autopropôs por fazer o espermograma e a partir dos resultados perceberam logo que pelo menos uma causa dele havia. As coisas estão a mudar, o médico refere isso, hoje já há mais casais a irem os dois ao mesmo tempo fazer quando percebem que há algum problema, mas se há tantos homens com problemas de fertilidade masculina e não começou agora, porque é que os homens continuam a ficar muito surpreendidos quando descobrem que o problema está neles? O assunto é tabu entre os homens, é masculinidade que é posta em causa, o que é que se passa? É um problema claramente social, não é? Acho que é um bocadinho isso tudo, precisamente porque, por aquilo que estávamos aqui a conversar, de a fertilidade ainda estar muito associada à mulher e quase partir do pressuposto que o homem está sempre
para além de estar sempre pronto para ter relações sexuais, o que também não é verdade, que sempre que as tem a possibilidade de engravidar uma mulher, o que também não é verdade, mas acho que há aqui muitos fatores que se enrolam neste assunto tabu. E não ajuda, no meio disto tudo, a mulher carregar o bebê. Portanto, obviamente, quando, por exemplo, a família e os amigos sabem que um casal está a tentar ter filhos e olha para a mulher e a mulher não está grávida, é mais visível nela que existe o problema, mesmo que o problema não seja dela. E depois, sim, falavas de masculinidade. Há uma psicóloga com quem também falamos no trabalho, fala aqui de uma associação errada, que ela depois vê em consulta, em casos de casais que acabam por precisar de acompanhamento psicológico por causa destas jornadas de infertilidade que muitas vezes são danosas e complicadas do ponto de vista psicológico. Há esta associação errada entre fertilidade e virilidade e também entre fertilidade e masculinidade, sendo que não tem nada a ver. Exatamente. E isso torna difícil que o assunto se fale com normalidade e, portanto, não se avança para se perceber que o problema pode estar... Não é um ou outro que é problema, o problema pode estar num ou no outro ou nos dois ao mesmo tempo. Esteja onde estiver o problema, a solução, quando existe, é que está quase sempre no corpo da mulher, não é? Ou seja, é ela, estavas a referir há pouco, é ela que tem que suportar as injeções, o que for, não é? Sim, há muitos, grande parte dos tratamentos assim mais complexos, muitas das vezes os casos mais complexos pressupõem, implicam juntar o óvulo e o espermatozoide em laboratório. E seja, pronto, depois há várias técnicas, a conhecida fertilização in vitro, e depois há outras técnicas até mais complicadas. E isto, o que pressupõe é que, no caso do homem, mais uma vez, é fazer um espermograma, fazer uma recolha de esperma. No caso da mulher, pressupõe uma estimulação ovárica, que são injeções que se têm de dar ali na zona dos ovários para que os ovários produzam mais óvulos do que seria normal numa ovulação, que à partida será 2 numa ovulação, mas ali quer-se quantos mais melhor, para aumentar as probabilidades. Depois tem que haver uma recolha desses óvulos, que também implica, é invasiva, implica uma pequena cirurgia de ambulatório, e depois sim, então, depois de retirados os óvulos, é que se vai juntar estas duas peças em laboratório. E quase sempre, lá está, nestes tratamentos mais complexos, a mulher tem de passar por isto, e passa mesmo, lá está, quando a causa não está nela, como foi o caso de Isa. O problema está no homem. E para fecharmos, quais são, estávamos a falar disso há pouco, quais são os problemas que estão detectados como que estão a causar o problema generalizado com o esperma e os espermatozoides que ele transporta? Há vários estudos, vários fatores identificados, não se sabe ainda quantos é que têm mais preponderância e quais é que têm mais preponderância e quais têm menos. Sabe-se há muito tempo que características dos homens como a obesidade ou comportamentos como fumar, beber álcool, fumar erva, têm influência. Também alguns suplementos como esteroides, e os médicos sublinharam muito isto, os esteroides que muitos homens dos ginásios e etc. tomam, têm uma influência nefasta porque eles são disruptores endócrinos. Isto significa que são medicamentos que influenciam o equilíbrio hormonal, são à base de hormonas, logo influenciam o equilíbrio hormonal e podem contribuir para que, depois deste desequilíbrio, a produção de espermatozoides seja posta em causa. Eles também referiram que alguns suplementos considerados menos nefastos associados aos ginásios, como por exemplo a toma de proteína, têm influência não porque a substância em si tenha influência, mas porque muitas vezes há contaminações nas fábricas destes suplementos que vão depois também atribuir características aos suplementos que não deveriam ter à partida, portanto não são puros. Mas depois há outros estudos que vêm falar de fatores até um pouco inusitados. Eu própria aprendi coisas que não fazia ideia com este trabalho. Por exemplo, os papéis de impressão térmica, aqueles papéis que nós usamos continuamente
quando tiramos senhas aqui e ali no supermercado, em todo lado, pelos vistos há estudos que provam que têm uma influência, porque lá está, tem características que fazem deles disruptores endócrinos e pelos vistos há países como o Japão que já os proibiram desde 2010, e países como o nosso que ainda não deram esse passo. E depois temos também, por exemplo, a presença constante e prolongada de portáteis, computadores, perto da zona genital, também pode ter uma influência, e isto também é um pouco inusitado. Especialista em análise geoespacial e ciência climática, videógrafo e fotógrafo, Miguel de Andrade Sambé é o único português na Agência Espacial da Tailândia, onde desenvolve projetos ligados às alterações climáticas através de imagens de satélite. Na mais recente conversa em O Tal Podcast, este filho de pai guineense e mãe angolana, nascido e criado em Portugal, fala sobre a triangulação de identidades, que marca profundamente a forma como olha para o mundo. Em África, aprendi a não olhar, mas sim a observar. Conta o geoengenheiro que, a par das viagens, tem na geografia uma grande paixão. A conversa em O Tal Podcast é conduzida por Georgina Angélica e Paula Cardoso. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto ao Banco de Portugal sob o número 35.